E agora iniciando o segundo bloco do programa Focando uma Visão para a Vida. Isso. Então, nós vamos falar sobre um tema ágape, o amor incondicional, né? Esse amor ágape. Então vamos entender o que é esse amor ágape. O amor ágape não faz acepção de pessoas, isto é, o desafio de amar as pessoas que nos perseguem, que querem nos fazer mal. Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, enfatiza o exemplo desse amor sacrificial pelo outro, mesmo que o outro não se importe conosco. De todos os sentimentos, o amor tem sido, ao longo do tempo, aquele com o qual o homem mais tem se envolvido. Também aquele a respeito do qual tem mais se equivocado sobre seu real significado. Os gregos tinham diversas palavras para definir o amor. Primeiro era o eros. O eros, por exemplo, expressava o sentimento de atração sexual e desejo ardente, ou seja, o erótico, né? Para designar a afeição, sobretudo entre familiares, serviu-se do vocábulo estorgé. Para o amor condicional, aquele do tipo eu faço o bem e você faz o bem a mim, eles se serviam da palavra philos, filosofia, fazer o bem, para designar o amor incondicional, aquele que nada pede em troca, utilizam a palavra ágape. Olha o nosso ágape aí, hein? Não quer nada em troca. Mas do que exatamente um sentimento tem a ver com comportamento ou com ações? Foi aquele que lecionou Jesus. Profundo conhecedor da alma humana, tinha ciência plena de que não se podia ordenar a outrem que tivessem determinado sentimento. Assim, se torna perfeitamente coerente o amor a si mesmo e ao próximo. Amar a si mesmo e respeitar o próprio corpo, zelando por ele, não dilapidando o patrimônio da saúde. É ter cuidado de não lhe impor alimentos em excesso, a fim de não o sobrecarregar, tanto quanto não ingerir o que lhe faça mal. É zelar pela própria condição espiritual, veja bem, zelar pela própria condição espiritual, alimentando a mente com elementos positivos para o seu crescimento. Como consequência natural, zelar pela saúde do próximo, e que desce a detalhes pequenos como manter a limpeza da cidade, olha só, preservar o meio ambiente, que coisa linda, não desperdiçar a água, também muito bonito, manter o automóvel em condições adequadas, a fim de que não se torne veículo poluente do ar que todos necessitamos respirar, que precisamos muito, hein? Estamos com o ar muito poluído. Dirigi-lo com cuidado para não ser causador de acidentes que destroem vidas mesmo. Quanto ao amor aos inimigos, dos mais simples casos aos mais complexos, a recomendação é não retribuir em moeda maldosa, não fazer o outro que eu não quero para mim. O ágape é paciente, veja bem, Nilce, o ágape é paciente, bom, não é arrogante, não deseja tudo para si, não é egoísta, né? Ele fala aqui. Tudo suporta, tudo aguenta. Traduz-se, enfim, por paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e confiança. Tudo de bom, né, Nilson? Né, Marcos Aleixo, né, o Ataídes. Sim. Em se falando de amor aos inimigos, entendemos que Jesus lecionava que,
Para as pessoas ruins, as nossas ações devem ser no sentido de não lhe retribuir um mal que nos façam, mas de não nos sentirmos felizes quando a desgraça os atinge, pensando que esse momento seja o de tripudiar sobre a infelicidade alheia. Mesmo para quem nos puxa o tapete, olha só, quem nos rouba a namorada, o cara nos rouba a namorada, o cargo, a nossa ação deve se dar no sentido de não agir da mesma forma. Viver é um grande desafio. Conviver com os demais, auxiliarmos-nos mutuamente, colaborar e crescer juntos, requer este amor prescrito por Jesus. Esse amor-ação, amor-comportamento. Se não agirmos assim, estaremos fadados à infelicidade, à dificuldade de progresso, a muitos fracassos e a destruição de nós mesmos. Olha só. Aprendemos, pois, a amar a nós mesmos e ao nosso próximo, a quem não nos quer bem e a quem nos faz mal. Esse trecho é baseado num artigo Moral e Ética, do estudo aprofundado da doutrina espírita. Muito bem aprofundado, não é? Olha, nós falamos isso praticamente na resposta do primeiro, né, do relacionamento. Muito bom, gostei desse texto, hein? Muito bom o texto, muito bonito. É o amor ágape, é o amor incondicional. É a essência do amor, na verdade, né? Na realidade, fala aí o amor, você, vou começar pelo Aleixo para falar do amor ágape. É o amor. É o amor. Seguir o que Jesus, é o exemplo de Jesus, né? Querer para o outro o que queira para ti mesmo. O ponto, quando a humanidade chegar nesse ponto, é o ponto que a Terra praticamente vai estar regenerada, né? É o que nós precisamos. É o que nós precisamos, porque ele fala aqui, ó, liga diretamente ao amar os vossos inimigos, quando alguém lhe bate na face direita, lhe dê a outra, né? Tudo isso que está no Evangelho. Algo que é muito difícil ainda nós compreendermos e exercitar. Eu acho assim, eu estava pensando enquanto você estava lendo, senhor, ainda o estágio espiritual que nós nos envolvemos, você totalmente esquecer, perdão não é esquecer, você nunca vai esquecer o que te fizeram. É você saber lidar com a situação. Não querer o mal para o outro, eu acredito que o espírito encarnado hoje na Terra já está dando um grande passo. Porque você ainda no atual estágio que nós estamos, você não consegue conviver diretamente com alguém que te prejudica ainda. Então ele falou, tomar namorada, relacionamento está mais difícil ainda do que dinheiro. O camarada está tirando a vida hoje com facilidade por causa desses problemas de relacionamento. Dinheiro ele até vai relevando ainda, tira, mas releva. Agora relacionamento, por quê? Relacionamento entra direto num ponto fundamental do espírito. O que é? Sentimento. É a essência do espírito. Então, se o cabra não tiver equilibrado, ali você se desequilibra todo e você joga a sua vida fora e joga do outro também, né? É ali que mostra o grau de evolução, né? Então aí a pessoa toma o que é seu, assim, financeiramente, uma série de situações. Mas eu costumo falar muitas vezes o quê, ó? Todos esses sentimentos, quando alguém essa questão sentimental, ninguém toma nada seu. Se houve um envolvimento, foi porque alguém que estava com você cedeu também e achou melhor estar com outra pessoa. Todos os sentimentos negativos que nós temos em relação, se alguém prejudica nós financeiramente, seja da forma que foi, a partir do momento que a gente sentir um ódio, rancor, não é porque fizeram algo por nós, é porque são sentimentos ainda negativos que nós temos. Porque quando você está numa condição de espírito evoluído, o Gandhi, quando perguntaram para ele, você já perdoou alguém? Ele falou, não. Mas a pessoa tinha que perguntar para ele o porquê. Ele falou, porque eu nunca me senti ofendido. Então, os sentimentos que nós temos em relação ao outro não é no que ele nos fez.
é o que temos em nós. Só precisava do gatilho, um dispositivo para despertar o que existe em nós ainda. Então, para nós sabermos conviver no planeta Terra, o senhor falou que é o que está precisando, né, seu Luiz? É o que está precisando. É desenvolver essa centelha divina, essa chama eterna chamada amor. Esse é o ponto que vai... E quando Jesus falou no perdão, ele não falou para trazer o inimigo para dentro da sua casa que ele vai te prejudicar. Se ele já te prejudicou há pouco, se você trazer ele muito perto de você, ele está em um grau ainda que ele vai continuar te prejudicando. Então, mas é não querer o mal da outra pessoa. Ele segue o caminho dele, se cruzar no seu caminho, você tiver a oportunidade de amparar ele, ampare. É difícil? Eu estava falando para o senhor Ataíde, de palavras eu estou cheio, senhor Ataíde, agora exemplo. Né? Olha, quem encontrar no caminho alguém que te prejudicou e está precisando. André Luiz deu uma aula espetacular no nosso lar. Quando ele retornou para a casa, ninguém traiu ele nada, mas ele viu um cidadão lá na cama com a mulher dele de novo, eu estava casado. Não estava nada demais, ele já tinha desencarnado, a mulher precisava seguir o caminho, o camarada estava ajudando ela a seguir o caminho terreno, cuidando do filho dele. Ele meditou, sentiu uma repulsa, mas compreendeu que o amor deveria existir, até amparou, né? Fluidificou a água do cidadão, no outro dia ele acordou melhor. Tudo isso faz parte de um crescimento espiritual nosso, né? Eu sempre falo muito do André Luiz, já falei no primeiro bloco, eu gosto muito das obras dele, eu termino e releio de novo. Junto com o livro Paulo Estevão, né? Então, é o ponto de evolução espiritual que nós vamos estar para exemplificar esse amor. Mas só existe um caminho, é o amor, né? É o amor. Vamos falando, amigos. Eu acho interessante quando se fala amar os inimigos. Tem uma questão muito interessante que às vezes nós não pensamos nisso. Aí você fala assim, você ama o seu inimigo? Ah, eu não. Como eu vou amar o inimigo? É meu inimigo, eu vou amar? Aí dá aquela coisa, eu não vou amar o inimigo porque é inimigo e tal. Aí vem uma pergunta, isso que eu acho interessante. E se ele nascer como seu filho? Esse inimigo nascer como seu filho? Você vai beijar ele, você vai abraçar ele, você vai cuidar dele, não vai? É seu inimigo, tá ali no corpinho novo, bonitinho, seu inimigo. Você tá vendo que é? Não, né? Mas é. Aí você vai beijar ele, abraçar ele, dar comidinho pra ele, dar remedinho pra ele, não vai? Vai ou não vai? E muitas vezes, só tá aí. E o que acontece entre nós? E muitas vezes vai ter que devolver o que tirou do passado dele, às vezes. Porque às vezes, fazendo isso que tá fazendo, ele não tá pagando a metade do que deve pra ele. Isso mesmo. Você entendeu? Então, isso, ninguém foge disso, cara. Isso é uma coisa que não tem como fugir, né? Seu inimigo nasceu como seu filho, sua filha, e você, só através do tempo, né? Quando vai se revelando aquela bagagem que traz, na convivência de um e de outro. Aí, como diz o ditado do Nordeste lá, vai mostrando as unhas, né? Verdade. E vai que vai ver quem é quem. Opa, nossa, né? Isso que mais se vê na nossa convivência hoje das famílias, é isso. Existe muito isso, né? Por isso que a reencarnação é uma benção, né? Ela coloca no útero da mãe o inimigo do passado para reparar e reajustar muitas vezes esse passado, né? E às vezes aquele que você abraçou, beijou, deu remedinho, cuidou com todo carinho, quando vem esse outro lado, vai, nossa, olha quem que eu estava ali, de quem que eu estava cuidando, né? Mas aí é o aprendizado. É onde entra. Se não tiver o conhecimento da ciência reencarnacionista, vai ser muito difícil aceitar isso. Verdade. Muito difícil. A encarnação E até porque está ligada ao grau de evolução também, né? De cada um, né? Tanto Verdade. do que veio como do que recebeu. É isso aí. E aí, Nilce, o que você fala desse amor ágape, Nilce? Eu entendo que é o auge do amor. A essência do amor. Né? Acho que vocês já falaram aqui muito bem colocado, em todos os sentidos, como você acabou de falar, o nascimento, né, de um espírito que foi o maior inimigo seu, inimigo daqueles. Aí vem na tua casa, você, por isso que existe a bênção do esquecimento,
Exatamente. Olha como tudo é bem encaixado. Né? É um emaranhado de ensinamentos, sabe? É igual uma casinha de abelha, toda ligada, né? E eu vejo assim, ensina tudo, o desprendimento, o perdão, né? A caridade, tudo isso que está contido aqui no Evangelho, né? Verdade. Tudo. Então, agora, quando nós estamos passando por essas situações todas, geralmente a gente não pensa nisso. Para pensar nisso, a pessoa tem que ter um entendimento muito maior. Porque normalmente, quando nós nos vemos aí com algum problema diante do outro, nós já colocamos o nosso veneninho, já sai na ponta, né? A nossa linguinha já fala um monte de coisa, né? O nosso pensamento já trabalha feito um furacão. Por quê? Porque é devido à nossa fraqueza espiritual, às nossas imperfeições. E o ágape aí seria o topo, a nata do amor. Não poluir, não, ele está falando aqui. Não roubar a namorada, andar com o carro bem ajeitado para não ficar saltando fumaça. Então, e a gente... É verdade. Então, por isso que eu falo que é um emaranhado de aprendizado. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra. Aqui ele está falando do carro. Né? Se eu sou aquela pessoa que não estou nem aí, para mim tanto faz o carro tá bom, soltando fumaça como não tá, que eu pego o carro e vou viajar com ele do mesmo jeito. Por quê? Eu não estou me incomodando com o outro. Eu quero desmatar minha fazenda, o que eu faço? Eu coloco fogo. Coloco fogo. Eu não estou me importando com o vizinho. Eu sou o centro das atenções. Né? O mundo gira em torno de mim. Né? Esse é o egocêntrico mesmo. Né? O mundo gira em torno de mim, o resto é o resto. Agora, enquanto nós estivermos pensando assim, simplesmente nós vamos nos atrasando. Não tem progresso. Nós chegamos agora no nosso planeta numa situação que, se você não pensar melhor nas suas atitudes, exatamente, o planeta não aguenta. O que vai acontecer? Vão ser doenças cada vez mais graves. A quantidade... olha, Nilce, eu às vezes fico pensando, nesse mês passado, a quantidade de pessoas conhecidas que eu perdi assim, no sentido de perder a vida e voltar para o mundo espiritual. É verdade. Numa idade não muito avançada, uma idade jovem, com problemas cerebrais, com como se diz, quando te dá aquele negócio no coração, infarto, derrame, e problemas respiratórios. Pessoas novas, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E é muita gente, não é um nem dois que eu conheço amigo dos meus filhos. Eu falo, meu Deus, quanta gente voltando para o mundo espiritual. Por quê? Pelas coisas que ingerimos, com muitas substâncias agrotóxicos, muitas substâncias químicas, muitas coisas ruins. Hoje todos os nossos alimentos têm conservante praticamente. O ar, a gente sai na rua, acha que o ar está bem, mas você vai ver, ele está bem poluído, mas bem poluído, né? Então, tudo isso, quem é o responsável? Quem são os responsáveis? Somos nós mesmos. E ele está poluído por dois motivos, né? O problema material e a mente tóxica do ser humano. Exatamente. Despejando essas energias negativas no Exatamente. Verdade. Então, você fica pensando, se a gente não mudar, se nós não mudarmos o nosso comportamento realmente, como pede a boa convivência do ser humano. Gouveia, eu vou para o Parque Novo Mundo. Como?
Vou pro Parque Novo Mundo. Parque Novo Mundo, é verdade. Porque vai ser difícil. Então, é difícil. Aí você fala, mas nós somos espíritas, e daí eu vou pro mundo espiritual? Não, mas não é assim. Você não vai só no mundo espiritual, você vai com um pontinho a menos, porque você ajudou a outras pessoas também ir para o mundo espiritual e não era a hora ainda. E também, Gouveia, é uma coisa importante, tudo que você colocou aí da alimentação, tal, beleza. Só que é o seguinte, além da alimentação, nós precisamos ter cuidado com o nosso pensamento. Isso. Com a nossa mente, com as nossas vibrações. Porque mesmo que nós tenhamos uma alimentação adequada, mas se nós alimentarmos pensamentos negativos, pensamentos doentios, que dá acesso a outras dimensões, sintonizar com pensamentos também doentios, que é o que mais existe em mundo como o nosso, isso é comum, é o que mais nós vemos hoje, você acaba também imprimindo aquilo no nosso organismo, adquirindo enfermidades que às vezes não tem nada a ver com o alimento, cuidou do corpo, mas e o lado espiritual? É o principal. Então, se nós não tivermos esse conhecimento, esse cuidado desse lado espiritual com a nossa vibração, com o nosso pensamento, com o nosso equilíbrio emocional, isso é indispensável. Então, é um conjunto, é corpo, por isso que é corpo e espírito, né? Corpo e espírito, não temos como sair disso. Só que, entre cuidar do corpo e do espírito, existe aquela parte que é específica do espírito. Porque o espírito são, o corpo são. É verdade. Né? Espírito são, corpo são. Então é isso. O amor ágape, o amor incondicional é aquele realmente que nós pretendemos que um dia, como diz o meu amigo Aleixo, atinjamos essa plenitude. E o nosso planeta Terra, que é tão bonito, as fotos do nosso planeta Terra é lindo, planeta azul, muito bonito. Você olhando ele no espaço, você vê que ele é lindo, 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 lindo. Mas precisa de uma salvação, né? Precisa de nós. Um cuidado. E será que o mundo que nós estamos não é também mundo espiritual? A consciência que vive aqui é espiritual, né? Só que a diferença é que estamos no corpo físico ainda, né? Mas, na verdade, tanto é que muitos, quando desencarnam, que eu acho que é o que mais acontece quando desencarna, está tão condensado o perispírito, tanto aquela energia tão condensada que não consegue nem se libertar daquilo, fica ali de uma coisa a gente perambulando e vivendo o momento como se estivesse encarnado. Isso acontece então, muito, então é isso, meus amigos ouvintes. Viu, Gouveia? A Thaís é igual um aposentado, ele não consegue parar, ele fica trabalhando. Ele fica lá, ele fica trabalhando. Se ele vai para o mundo espiritual, está lá trabalhando. Exatamente. Não tem condições. Exatamente. Vamos seguir. A USE Intermunicipal Guarulhos Arujá é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então a USE Guarulhos é um braço da USE estadual, né? Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. Eu sempre falo que esse site é muito bom, que o senhor Luiz montou. Esses dias eu queria saber o endereço. É um centro novo que se filiou ao USE para nós fazer palestra. Ele é de Umbanda, Fé, Caridade. Aí eu fui lá rapidinho no site lá, já vi o endereço dele, o bairro. Então esse site tem tudo lá, é muito interessante. Vai lá, Thaís. E agora eu irei fazer uma prece visando agradecer a nosso Pai toda a força que Ele nos tem dado durante nossa existência. A realizar a prece, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, agradecendo aos amigos aqui presentes, Luiz Gouveia, Marcos Aleixo, a Nilce, nosso irmão Luiz Leite, e toda a espiritualidade que nos assiste sempre, que nos assessora, que nos ilumina. Agradecemos aos ouvintes da Web Rádio, aos ouvintes da USE e todos aqueles que participaram desse evento agora nessa tarde. E assim nós damos
por encerrado de minha fala com esse evento dessa tarde. E assim seja, graças a Deus. E eu também vou me despedindo, deixando aqui os meus agradecimentos, o meu abraço a todos que nos acompanham, a equipe da USE, o Rei, Aleixo, a Thaídes e o Luiz Leite, que é o nosso coordenador não, é o nosso diretor. Né? E um abraço a todos os ouvintes e até a próxima semana. Isso. Eu também vou fazendo minhas despedidas, agradecendo aos companheiros Luiz Gouveia, a Thaídes, a flor do nosso programa, Nilce Pereira. Não poderia terminar sem Luiz Leite, o diretor da rádio que prepara a rádio para nós, nossos queridos ouvintes que nos acompanham, nos auxiliam, e essa equipe espiritual da USE que tanto nos ampara para que esse programa saia da melhor forma possível. Que Deus e o nosso Senhor Jesus nos ampare e nos ilumine. Isso, e eu também me despeço aqui e peço a vocês, amigos, não desliguem, a rádio, ela não para. E, inclusive, você tem 24 horas de boa música, notícias, entretenimentos e, acima de tudo, bons programas. Então, eu agradeço a essa equipe bacana aqui, ó, Nilce, a Thaídes, e Aleixo, Luiz Leite. Nossa, que time muito bom. Muito obrigado. E vocês, ouvintes, até a semana que vem, se Deus quiser. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.